espero traducir bien. No soy traductor, porque mucho menos. Es marco civil en relación a Internet en Brasil. Democratización de las informaciones y el acercamiento a la libertad de expresión. Dejamos inmediatamente, por una cuestión de tiempo, a la colega para que nos instruya sobre este interesante tema. Bárbara. Buenas tardes, vou falar em português, lamento. Quero agradecer primeiramente o aceite de meu trabalho aqui e também gostaria de me apresentar. Bom, venho do Brasil e leciono no mestrado e doutorado da Universidade Paulista, que não é a Universidade de São Paulo, então só para deixar isso com mais clareza, mas eu estou terminando meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo com a Cristina Castilho, que nos fez a videoconferência ontem, ayer. O tema que eu vou tratar hoje é bastante contemporâneo e, por um lado, ele tem o prazer da novidade e o desafio de estar falando de uma coisa que está acontecendo. Começo explicando um pouco o título. Democracia, ou democrácia, né, como se fala na língua espanhola, é um conceito bastante polêmico. Vou tratar disso um pouco mais tarde, mas, em princípio, são os governos que são escolhidos, né, pelos seus eleitores. Liberdade de expressão é a possibilidade de podermos falar o que pensamos e queremos, sem que haja uma censura a priori, nos proibindo de falar o que nós desejamos. E o Marco Civil Regulatório, talvez seja a maior novidade para a audiência, é um conjunto de leis, de princípios, não de leis, de princípios que vem sendo discutido no Brasil desde 2009 e que acabou de entrar em vigência em junho de 2014. Então, eu estou falando de um fenômeno que está ainda acontecendo. E já apresento que a minha dificuldade, inclusive, de tratar o tema com maior propriedade deve-se justamente à sua contemporaneidade, porque ainda não há, pelo menos na mídia digital, na internet, nenhum estudo ou nenhum resgate sobre a lei, o conjunto de leis que é o Marco Civil Regulatório. Então, eu vou falar mais especificamente do que vinha acontecendo no Brasil com a censura na mídia digital, mesmo antes da regulamentação do marco regulatório, porque, embora ele já tenha sido aprovado e já esteja em funcionamento, ainda nada mudou, porque é muito recente. Bom, o subtítulo do texto, o título, o impasse dialógico, eu estou me apoiando, portanto, na análise do discurso do Bakhtin, que é o pai, né, do conceito de dialogismo, só para a gente entender que, na concepção dele, e a que eu adoto, todos os discursos, aliás, nenhum discurso é original. Todos eles se alimentam, né, de enunciados anteriores e prevêem uma resposta, prevêem a contestação. O Marco Civil Regulatório, portanto, tem esse impasse, porque ele tenta, ao mesmo tempo, permitir que se fale tudo, ao mesmo tempo não se pode falar tudo na rede midiática e tudo que se fala não é totalmente original, ele tem um ponto de partida, ele tem uma ideologia subjacente e afeta as pessoas. Bom, a primeira... Bom, a primeira coisa que eu queria comentar, que é quase só uma provocação, quando eu estava montando, né, esse texto, me deparei com essa propaganda, que é de uma lingerie alemã, a Blush, e que eu não resisti à tentação de trazer para o texto.
O que eu queria dizer sobre essa propaganda? Bom, para começar, a polissemia do termo uncover, né? Que a gente pode entender como desnudar a modelo que está parcialmente vestida e parcialmente representada na imagem. Então, o desnudamento também trabalha muito com a imaginação. Tudo aquilo que está só sugerido é mais interessante do que tudo que está explicitado. E também com o sentido de descobrir, o sentido de revelar aquilo que o Snowden pôs a público e que vem sofrendo, então, por essas denúncias. Então, essa propaganda me chama a atenção porque ela está unindo rapidamente e muito prazerosamente o lado político da questão e também o lado erótico. Os exemplos que eu vou trazer de censura passam também por esses dois vieses, quer dizer, não se publica no Facebook, que é o que eu estou trazendo como casos aqui de análise, cenas supostamente de nudez, e vou dizer porque é supostamente, e que também, obviamente, tem um lado político envolvido. Bom, vou então mais diretamente aqui à proposta, né, do meu tema. Há um autor que eu sigo bastante, que é o Benício Lima, que já traz a discussão uma discussão teórica sobre o que significa regulamentar as mensagens veiculadas pela internet. Então, vou ler vagarosamente, porque esse é um referencial teórico importante para o meu trabalho. Segundo Benício Lima, cuja referência está ao final da página, há hoje nos planos internacional e nacional um largo dissenso, ou seja, um não consenso, sobre se o Estado deve estabelecer regulações sobre a propriedade e os modos de funcionamento dos meios de comunicação de massa, sobre os limites e sentidos da atuação do Estado nesse campo tão decisivo para a democracia. Ou seja, o que o Estado deve ou não deve fazer com as mensagens que são veiculadas pela internet, que, como sabemos, são online, são interativas, diferentemente, então, das mídias ditas mais tradicionais, em que havia um emissor que chegava a um receptor e raramente o receptor podia responder rapidamente. Até podia, mas não era imediato. Então, a novidade que as mídias digitais estão trazendo hoje em dia é a interatividade, e é por isso que também nós sabemos muito bem como lidar com isso. Bom, então eu queria falar um pouco do marco civil regulatório, só para a gente ter uma noção um pouco melhor do que eu venho tratar aqui. Como eu disse, ele começou a ser discutido em 2009, foi sancionado, regulamentado em 2014, é um conjunto de princípios, garantias de direitos e deveres para todos os usuários da internet. Quando se diz igualdade de direitos, ou seja, se eu for uma usuária que pago por um pacote maior, eu tenho o mesmo direito, ou seja, eu recebo na mesma velocidade as mensagens de um outro usuário que compre um pacote menor. A tentativa é de democratizar, portanto, o acesso à internet e as informações que ela vincula. Bom, o Marco Civil Regulatório ele é apresentado em 5 capítulos, 32 artigos. O que trata da liberdade de expressão é o 3º artigo. E o que ele tem de bastante original, no caso brasileiro, é que ele foi bastante interativo. Quer dizer, houve participação da população
da sociedade civil, com mais de 2.000 comentários em blogs e twitters. Então, isso é uma boa novidade, se tratando de uma discussão sobre uma regulamentação da mídia no Brasil. Bom, então, aqui eu vou trazer exemplos, estudos de caso. Como eu disse, eu venho fazendo meu pós-doutorado então, no Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura na USP, e nós recebemos, então, corpos, informações que foram pesquisadas por outros pesquisadores em língua portuguesa, nacional e inglesa. Me chamou a atenção esse caso que eu trago aqui, que é do México, que foi censurado no Facebook, que é de um grupo feminista intitulado No Quiero Tu Piropo, Quiero Tu Respeto, não sei se pronunciei bem. Piropo, em português, significa paquera. Bom, se alguém souber traduzir isso no espanhol, agradeço. Paquera, chaveco, uma tentativa de aproximação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, que tem um teor erótico. Né? Coquetear. Coquetear, graças. Exatamente igual em espanhol. Bom, para mim que era difícil. Bom, é um grupo feminista, seguido por mais ou menos 15.500 pessoas, e essa imagem que está aí na tela foi removida rapidamente do Facebook, e não sabemos muito bem por quê. Né? Pensando um pouco sobre essa imagem, o que eu posso dizer é que ela é quase um rascunho, não é um desenho, digamos, que ofenda supostamente as pessoas. Existe a palavra explícita, masturbação, né? Então remete a enunciados anteriores, e uma rima muito pobre, né? Com a palavra embaixo, estacion, e não entendo muito bem o sentido disso. E existe, então, um corpo feminino, representado apenas pelos pubianos, uma mão direita que está em movimento, então sugere a masturbação, mas não existe rosto, não existe som, não existe nada. Né? E o que o Facebook justifica é: eliminamos algo que foi publicado nessa página e assim ficou. Né? O que eu também preciso dizer é que essas informações também da censura no Facebook, eu consegui obter através de outro grupo, fundado por brasileiros, com o título em inglês Against Facebook Censorship, que denuncia, portanto, essas censuras e que também publica as mais variadas fotos, imagens, que eu também tenho uma dificuldade para saber se são ou não são eróticas ou pornográficas, porque ali a gente vê muita coisa. Né? Bom, para não me perder mais, censuraram a minha foto.
vivendo na pele o que é essa censura. Então, vou ter que contar o que é a imagem. Onde se lê Pedro Martinelli, sobre a legenda deveria haver uma foto que foi tirada nos anos 70, no auge da ditadura militar, que não foi censurada. Desculpem, é que eu fiquei nervosa com a ausência da imagem. Que não foi censurada na época, e são índios nus que estão se aproximando de um avião, aparentemente surpresos com a chegada do avião, que era o primeiro contato dos índios com a civilização branca. E a foto, agora a prova concreta, né, foi censurada no Facebook, e o que me chama a atenção é que no auge da ditadura militar, quando todos éramos absurdamente censurados, a foto foi publicada nos jornais de grande tiragem no Brasil, porque era o progresso, né, do homem branco chegando então nas aldeias indígenas. Bom, os índios estão nus porque na cultura indígena brasileira não se usam roupas, e o Facebook fez o favor de retirar a foto. A outra foto da Fátima, ela é minha aluna, é fotógrafa, e ela participou de um concurso de fotografias, porque ela circula um pouco nesses eventos no Brasil sobre comunidades indígenas. E ela mandou essa foto para o concurso, e o Facebook também eliminou, retirou essa foto, sem dar muitas explicações, e a única explicação que eu posso dar é que existe um seio exposto, embora exista o contexto da amamentação, porque tem um bebê no colo que está quase dormindo. O Facebook tirou a foto de circulação e ainda ameaçou a Fátima, autora da foto, dizendo que se ela insistisse mais vezes, o perfil dela seria também censurado. Ela teria uma punição, algumas semanas, que ela não poderia ter o perfil no Facebook. Então, esses são os dois casos brasileiros, né, do Pedro Martinelli e da Fátima, junto com o caso mexicano, que eu trago como exemplos de caso aqui de censura recente. Isso aconteceu ano passado, né, em 2013. Bom, então, a discussão, para tentar cumprir o... Quanto tempo tem? 10 minutos, então eu consigo concluir. Então, a discussão que eu estou trazendo para cá é, afinal de contas, como nós controlamos essas coisas, quem regula as mensagens que são veiculadas pelo Facebook, com que critérios imagens são, ou textos são permitidos ou são não permitidos, são desautorizados, em nome de quê? Né? E qual é o regime político, afinal, em que nós nos encontramos, em que essas mensagens ainda são controladas? Bom, trago então para cá o conceito de democracia liberal, que é, inclusive, a que eu considero que existe no México, que foi o caso comparativo que eu trouxe, e que trago então como definição do Wilson Gomes, que é um pesquisador brasileiro, especializado em comunicação e política, que diz o seguinte: então, nas democracias liberais, a participação dos cidadãos é restrita a problemas locais, que os cidadãos assumem como seus, ou têm finalidade de monitoramento e controle cognitivo sobre o trabalho de tomadores de decisão, que, enfim, são considerados legítimos. O máximo, eu acho que aqui está a coisa mais importante, o máximo de participação requerida em nível ascendente consiste em influenciar a decisão política tomada pelas esferas autorizadas para isso. Então, numa democracia liberal, o máximo de participação que eu posso ter para aqueles que me definem o que é permitido ou não é obrigar
com o poder, mas com aqueles que decidiam por mim, né? Bom, e aí nós temos, então, o debate dentro do governo brasileiro. Afinal de contas, o que nós fazemos com essa novidade? Afinal, estamos numa democracia brasileira, né, desde 85. Como é que nós fazemos, então, com essas novidades e essas mensagens? Bom, então, a Helena Chagas, que está identificada também ao pé da página, que é ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, em 20 de maio de 2013, então há um ano e meio mais ou menos, não se define, assim ela argumenta. A Constituição, a nossa Constituição é de 1988, a nossa última versão, e ela deixa expressa que existe liberdade de expressão no Brasil, né? Por lei, nós temos liberdade de expressão. Então, ela diz, a Constituição prevê que a mídia seja regulamentada. Então, aí ela já comete um engano, porque a Constituição diz o contrário. Esse debate é inexorável e deve acompanhar a evolução tecnológica, mas começou um pouco enviesado por conta do acirramento político e um ano eleitoral. Começou errado e passou a haver uma interpretação de que qualquer regulamentação dos meios, qualquer iniciativa que versasse esse respeito, seria controle de conteúdo. Não é. A imprensa é livre, não há controle de conteúdo. A própria Constituição proíbe isso. Ela entra em contradição. Mas precisamos regular os meios de comunicação, até por uma necessidade de acompanhar as mudanças que o tempo trouxe. Como vai ser esse mundo? Então, o próprio governo, ou seja, a ministra-chefe que representa a Secretaria de Comunicação Social, também se pergunta e também não tem clareza sobre como lidar com essa novidade, e ela mesma entra em contradição no próprio texto, quando diz que a Constituição prevê que seja regulamentada, e umas linhas mais à frente diz que a Constituição prevê a liberdade de expressão. Bom, tentando já chegar aqui nos... Eu sou old school mesmo. Então, tentando chegar aqui nas considerações finais, já me aproximando do final, então nós temos aqui algumas questões, né? Uma vez que o Brasil, eu acabei não dizendo, é um dos países que mais pratica censura na internet. Eu também não dei informação numérica, que eu já recupero, mas se eu não estiver enganada, quase 80% da população brasileira navega pela internet e... peraí, vou falar sem gaguejar. Quase 1%, um terço da população brasileira, em 2012, usava já o Facebook, a rede preferida dos brasileiros. Em números, isso significa que nós somos, no Brasil, 67 milhões de navegantes do Facebook. Né? Então, a gente estava tratando desses números, e deve ter aumentado, porque esse dado que eu recolhi é de 2012. Bom, mesmo sem pensar em milhões, pensar em um terço da população brasileira num país de extensão continental como é o Brasil, é muita coisa. Né? Então, o Brasil ainda, segundo estudiosos, inclusive o norte-americano, que eu não trouxe aqui para citar, mas a fonte é dele, o Brasil ainda é um dos países que mais pratica censura na internet. Também é preciso dizer que o Brasil é herdeiro de uma longevíssima história de censura. Né? Basta lembrar que quando a Corte Brasileira chegou no Brasil em 1808, uma das primeiras ações da Corte Portuguesa foi proibir a imprensa régia. Lembrando que a imprensa régia
a única coisa que fazia era publicar leis e, enfim, os primeiros acertos da coroa portuguesa no Brasil. Não se falava exatamente em outras coisas, e mesmo isso já era censurado. Então, nós somos herdeiros de uma política de silenciamento e de censura desde o começo da nossa colonização por Portugal. Na outra coluna, no Marco Civil Regulatório, então, o que ele traria de bom, de ruim? É um assunto polêmico, né, e eu não estou trazendo a resposta, estou trazendo o problema. Bom, o Marco Civil Regulatório já atualizou, né, a legislação brasileira porque está levando em conta essas novas mídias. Por outro lado, também protege a privacidade. O que se garante pelo Marco Regulatório é que, assim como a correspondência ou as contas de banco ou os telefonemas que são dados no Brasil são sigilosos, assim também deve ser a vida do internauta. E lembrando também, que eu acabei não falando uma questão de pressa, não só me restringindo ao Facebook, mas muitas coisas são informadas na internet quando nós fazemos compras pela internet. Não? Então lá nós já deixamos muitas marcas que ficam registradas. A gente não consegue apagar os nossos rastros na internet. Mesmo os dados, não digo bancários, porque isso existe todo um sistema do banco para proteger, mas a gente sabe por experiência vivida que basta eu ter vindo para cá, para Cusco, que eu já recebo propaganda decolar.com com promoção de hotel em Cusco, nos 10 minutos seguintes após a minha compra. Né? Então, isso tudo deixa as suas marcas. Bom, o Marco Civil Regulatório também responsabiliza o poder público. Também acabei não dizendo e digo agora que os conteúdos só podem ser retirados a partir do Marco Civil da rede por ordem judicial. Enquanto não tiver um juiz que me obrigue a tirar o conteúdo, eu posso mantê-lo em circulação. Então, isso eu diria são os pontos positivos do Marco Regulatório. E finalizando, qual é talvez a questão que se coloca mesmo? Qual é o debate? Né? Por um lado, eu tenho então a liberdade de imprensa e a liberdade eletrônica, que é o que eu estou trazendo aqui, com todas essas questões que eu rapidamente citei. E por outro lado, eu tenho a liberdade de empresa. Né? Então é um certo trocadilho em português, que acho que dá certo no espanhol também, de imprensa com empresa. Porque o Facebook, que é o caso que eu estou trazendo com maior detalhe, é uma empresa particular que está impondo regras gestadas por eles próprios num país que prevê a liberdade de expressão. Então, como é que fica essa briga, né, de interesses comerciais, financeiros, entre uma empresa como o Facebook, obviamente rende lucros exorbitantes, e a liberdade de expressão que está garantida por Constituição, que é a lei máxima do país. Eu espero ter trazido mais ou menos, né, os debates que estão em voga no Brasil, e lembrando que eu não consegui me apropriar melhor da própria lei, talvez pela própria juventude dela. Ela está em vigência há 4, 5 meses, e não consegui coletar material a partir da aprovação dela em junho de 2014. Bom, finalmente só a bibliografia que eu utilizei. Acho que eu cumpri meus 15 minutos, faltam 35 segundos. Então, agradeço a atenção, eu espero que o português tenha sido bem compreendido e as perguntas que vierem, espero conseguir responder. Obrigada.